Então, nesta ação penal 501-3405-59, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Eduardo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. E se o senhor fizesse exercício desse direito, isso não traria prejuízo ao senhor. Mas é sabido por todos dessa sala que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio. E o senhor se comprometeu a falar apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Eduardo? Sim. O senhor pretende manter esse acordo? Sim. Senhor Eduardo, então eu vou adverti-lo que o senhor não tem nenhum direito ao silêncio. E também, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal por essa mentira, e também o senhor corre risco de perder o seu acordo, certo? Certo. Senhor Eduardo, para nós falarmos aqui rapidamente, de uma forma introdutória, o senhor trabalhou na Petrobras desde quando? 1978. O senhor ingressou na diretoria internacional aproximadamente quando? 2006. O senhor permaneceu até quando na diretoria internacional? Até me aposentar em 2009. No período da diretoria internacional, o senhor era gerente? Era gerente. Gerente geral, gerente executivo? Gerente geral. O senhor trabalhou subordinado aos diretores? Primeiro o diretor Nestor, depois o diretor Zelado. Depois que o senhor saiu da Petrobras, foi por volta de quando? Em 2009? Em janeiro de 2009 me aposentei e fui trabalhar no Grupo X. O senhor permaneceu até quando no Grupo X? Até 2012. Maio de 2012. Então o senhor foi trabalhar na Sete Brasil? Isso. Quando que o senhor assumiu na Sete Brasil? Foi em maio de 2012. Quem convidou o senhor para ir trabalhar na Sete Brasil? O presidente João Ferraz. E o senhor assumiu que cargo na Sete Brasil? Eu fui lá como diretor de participações. E o senhor permaneceu até quando nessa situação? Até 2014, maio de 2014. Aí o senhor saiu? Aí eu saí. O caso aqui envolve contratos da Petrobras com a Grupo Keppel-FELS e depois a Sete Brasil com o Grupo Keppel-FELS. O senhor recebeu valores do Grupo Keppel-FELS? No contrato da Sete Brasil, não. Como? No contrato da Sete Brasil, não. E o senhor recebeu nos contratos da Petrobras? Também não. Não? Tem uma conta de base assets. Era do senhor? Sim. Ficava onde essa conta? Acho que no Banco Julius Baer, na Suíça. Há uma referência na denúncia de um depósito de R$80 mil efetuado em 7/1/2011 em extratos dessa sua conta, que seriam provenientes de uma conta chamada Limar Assets, que segundo o Ministério Público seria controlada pelo senhor Luiz Kornick. Sim. O senhor pode me esclarecer Isso esse aí pagamento? foi na época eu estava já no Grupo X. Uhum. Foi um pedido de consultoria que eles me fizeram, que tinha um interesse em arrendar o navio, fazer uma obra no navio para a OSX, e me ofereceu uma participação da comissão dele. E o senhor recebeu só esse valor ou recebeu mais valores? Não, recebi mais valores. Quanto que o senhor recebeu? Eu não me lembro ao certo, mas eu acho que foi em torno de 300 a 400 mil dólares. Então esses pagamentos eram relativos ao contrato da Keppel-FELS com o Grupo X? Perfeito. E quem intermediou esse pagamento ao senhor? O Zivi. O senhor já conhecia o senhor Zivi? Já conhecia da Petrobras. No âmbito da Sete Brasil, o senhor Barusco descreveu aqui em juízo o pagamento de propinas por fornecedores dessas sondas relativamente a esses contratos que tinham por destinatário final a Petrobras. O que o senhor tem conhecimento a esse respeito? O que eu tenho conhecimento é que quando eu fui para
convidado para a Sete Brasil, eu sou engenheiro naval, trabalhei muito na indústria naval, vi a indústria naval ser a terceira maior produtora do país e vi ela quebrar. Quando me convidaram para ir para a Sete Brasil, eu acreditava no projeto. Fui para lá para fazer sondas de alta tecnologia no país, em vários estaleiros, quer dizer, eu imaginava que isso seria muito bom, muito interessante. Não tinha noção de qualquer esquema que houvesse acontecido na Sete ou estaria acontecendo. Cheguei na Sete, assumi minha posição de diretor de participações, comecei a trabalhar criando as companhias as SPCs que representavam cada navio. Quando o Barusco falou que ia sair da Sete, e eu interinamente assumi o lugar dele como diretor de operações também. Nessa ocasião, ele me procurou e disse que teria falado com o Ferraz, que havia um esquema de propina de pagamento por parte dos estaleiros, e que, como eu ia assumir o lugar dele, era importante que eu participasse desse esquema para dar continuidade aos pagamentos. E, infelizmente, eu concordei. E o que ele descreveu para o senhor? Como é que funcionaria esse esquema? Tem uma parte... os percentuais eu não lembro de cabeça, mas acho que era algo a torno de 0,9%. Eram 2/3 para o partido, para o João Vacari, e 1/3 era dividido entre Casa 1 e Casa 2, se eu não me engano. Casa 1 era a Petrobras, na figura do Duque e de outras pessoas eventuais que eu não tenho conhecimento. E no caso da Casa 2 seríamos eu, ele e Ferraz. E o senhor efetivamente recebeu valores? Efetivamente recebi 2 depósitos. De quem? Recebi 2 depósitos do Guilherme de Jesus, Guilherme Esteves, acho, que era o representante comercial do estaleiro Jurong. Mas era só o estaleiro Jurong que havia concordado em efetuar esses pagamentos? Pela explicação do Barusco, quer dizer, eu nunca tive contato nenhum com nenhum estaleiro sobre esse assunto. Pela explicação do Barusco, todos os estaleiros compareceriam. E ele, por facilidade de controle desses pagamentos, dividiu as casas por estaleiro. Um determinado estaleiro pagaria ao partido, o outro a Casa 1 e o outro a Casa 2. O senhor recebeu do senhor Barusco uma descrição desses acordos de pagamento de propina? Genérico, dessa maneira que eu estou colocando. Ele nunca entrou em detalhe. Mas o senhor não assumiu o lugar dele? Eu assumi o lugar dele como diretor de operações para tocar as obras. Tá. Eu trabalhava construindo os navios. Mas não nessa distribuição de propina, não nesse contato com os estaleiros, em nenhuma cobrança, em nenhuma atividade desse tipo. E quanto que o senhor recebeu do estaleiro Jurong? Eu acho que em torno de $1.600.000, $1.700.000. O senhor recebeu esses valores aonde? No Banco Kramer, na Suíça. Nessa conta mesmo, de base ou outra? Não, era uma conta, foi aberta específica para isso por uma pessoa apresentada pelo Barusco, acho que era Pierino, que era diretor do banco ou coisa assim, o Barusco. E estava no seu nome ou estava em nome de alguma offshore? Não, de uma offshore. Qual que era a offshore essa? Se eu não me engano, acho que era Nebraska. Nebraska. E o senhor Ferraz, ele recebeu também valores? Pela informação que eu tenho, sim. Informação que o senhor tem de quem? Que informação que o senhor tem? A informação que eu tenho, na época, era do Barusco dizendo. Eu nunca tive essa conversa com o Ferraz na época. E ele teria recebido também do Jurong ou de algum outro estaleiro? A informação que eu tenho é que foi do Jurong no mesmo banco. E esse grupo Keppel FELS também havia sido contratado para fornecimento de sondas? Sim. Pelo estaleiro Brasfels, isso? Sim. E pelo que o Barusco relatou, o senhor ele também pagaria valores? Sim. O Brasfels, pelo que eu entendi, estava encarregado de pagar ao Duque e ao partido, até onde eu soube. Até onde o senhor soube por quem? Quem falou pelo isso? Barusco. O senhor chegou a tratar desse assunto com alguém do grupo Keppel FELS? Não, nunca. Com o senhor Luiz Kornick? Não, sobre esse assunto eu não conversei com ele. Com o senhor João Vacari? Nunca, não conheço o João Vacari. O senhor sabe me explicar qual foi a explicação que o senhor Barusco deu ao senhor? Por que os agentes da Petrobras também receberiam
Não, ele nunca entrou nesse tipo de detalhe, porque que, por exemplo, o Duque, que era um ex-diretor, já há algum tempo estaria ainda participando da divisão. Eu imagino que fosse porque a Constituição da SET, na época, ele ainda era diretor e se empenhou para que a SET fosse estabelecida. E ele mencionou ao senhor especificamente que o senhor Renato Duque também recebia? Sim. Sim. Quando eu cheguei na SET em 2012, todo já estava contratado. Todos os contratos com estaleiros já estavam feitos, negociados, os contratos com a Petrobras da cidade. Eu cheguei efetivamente para tocar a construção, que era a minha especialidade. Foi mais por isso que eu fui. O senhor chegou a conhecer outros acusados aqui, a senhora Mônica Regina Moura? Não, nunca. O senhor João Santana? Também não. Esses valores do Grupo Juron foram os únicos que o senhor recebeu nos contratos da SET Brasil? Sim. Então eu passo a palavra ao Ministério Público. Sem perguntas. O assento de acusação. Sem perguntas. Das defesas, começando pela defesa do senhor Zi Skornik. Defesa de Pedro Barusco. Sem perguntas. Defesa de Renato Duque. Sem perguntas. Defesa de Mônica Moura. Sem perguntas. Defesa de João Santana. De João Vacari. Sem perguntas. E de João Carlos Ferraz. Sem perguntas. E o senhor sabe me explicar umas perguntas finais? Por que os estaleiros concordaram em fazer esses pagamentos? Imagino que como eu disse ao senhor, quando eu cheguei lá já estava tudo negociado, tudo feito. Eu imagino que quando da negociação da contratação, esse assunto tenha sido colocado para os estaleiros como uma necessidade aí para que eles fossem contratados. Mas isso é uma relação. Mas o senhor nunca se aprofundou nesse assunto? Não, nunca me interessei, porque quando eu entrei, que comecei a construção das sondas, que o Barusco me ofereceu esse percentual, eu não perguntei para ele por que os estaleiros estariam pagando. Eu imaginei que estariam pagando porque deveriam ter sido acordado antes. Mas em algum motivo específico, não? Eu lamento dizer, mas que isso é uma prática. Era uma prática na Petrobras. O senhor tem conhecimento de algum benefício que os estaleiros têm recebido especificamente em troca dessa propina? Não, não tenho. Os contratos que eu peguei eram contratos usuais, contratos sem maiores, não tinham grandes benesses no contrato de construção e montagem. Eram contratos tradicionais. Tá bom. Então, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar ao final? Não, muito obrigado. Pode desligar então.